Fala, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho, continuar, sobre arcadismo, tá? Hoje nós vamos falar sobre arcadismo no Brasil, tá? Deixa eu ligar essa luz aqui, se melhora. Então, a gente já viu, né, os traços de arcadismo, né? Que ele começou na Europa e que ele veio para quebrar um pouco quebrar muito, né, a estrutura do barroco, né, que era uma estrutura bem formal, era uma mente fechada, a época era regida pela igreja e estava tendo um confronto de igreja e com a vinda do iluminismo. Então, enfim, estava, né, acontecendo vários confrontos. E aí o arcadismo chegou, né, nessa transição, né, nesse conflito aí. Então, o arcadismo no Brasil, ele aconteceu em 1768, tá? Aqui, 1768, com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa. Então, Cláudio Manuel da Costa que trouxe o arcadismo para o Brasil. Deixa eu só colocar o tempo aqui. E aí, aqui, ó, seu final foi marcado por suspiros, poéticos e saudades. Que aí depois entra o romantismo, tá? Então, o arcadismo, ele veio para quebrar a ideia do barroco, tá? A ideia de cultismo, a ideia de tudo ser muito formal, as obras, os poemas, as poesias serem todas formais, né? Ele veio para ser uma coisa mais simples. O arcadismo, ele trazia a ideia de simplicidade, né? Do homem produzir o seu próprio alimento, viver no meio rural, né? Sair um pouco dessa riqueza, né, que o meio urbano tinha, né? Enfim. E aí aqui, ó, o Brasil vivia situação social, política e econômica singular. A exploração intensa do ouro em Minas Gerais propiciou o surgimento de uma sociedade mais complexa no Brasil colônia. Então, com essa exploração do ouro, né, em Minas Gerais, e assim, as pessoas estavam começando a questionar mais, sabe, a se impor mais. E aí o arcadismo, né, com toda essa transformação, né, no governo, na história, né, essa transformação histórica, tudo vai, né, cair na literatura, né? A literatura vem baseada em todo o setor histórico. Então, ó, os habitantes das regiões de Minas Gerais começaram a ter contato mais direto com pessoas de diferentes regiões do país, porque, como estava tendo essa exploração, vinham muitas pessoas de fora, né? E de Portugal, já que elas circulavam por lá. Além disso, tornou-se comum a prática de enviar os filhos para estudarem na Europa. Então, os filhos estudavam na Europa, lá eles conheciam outra cultura, eles né, mudavam a mente deles, né? Tinha uma outra visão lá, e quando eles retornavam, eles traziam isso para cá. Então, também, né, teve essa reviravolta aí também por conta disso. Aqui. Tá. Aí aqui embaixo, ó. Não havia, na época, separação expressiva entre produção literária de Portugal e aquela que aqui se fazia, já que quase todos os poetas do Brasil estudaram em Portugal, tirando de lá a base do seu conhecimento e de seu gosto literário. Foi por meio desse contato que o arcadismo português foi transplantado para o Brasil.
Além de mostrar as oposições do contexto histórico do Brasil colônia, o poema de Cláudio Manuel da Costa revela como os elementos do cenário brasileiro se misturam à concepção árcade trazida de Portugal. O Cláudio Manuel da Costa, ele pegou assim, ele tinha muita, ele também fez parte, né, no final do Barroco, ele também fez parte, mas como outros poetas, ele também se questionava muito sobre, né, a visão que o Barroco trazia. E aí, com o arcadismo, ele se encontrou no arcadismo, né? Então, ele foi mais para o lado do arcadismo do que para o barroco, mas ele estava nessa transição. Ele tinha muito de arcadismo, ele era muito poeta árcade, mas ele ainda tinha um pezinho lá no barroco. Então, ele ficava nesse meio termo, né? Então, aqui, esse resgate da cor local prenuncia o nacionalismo que terá lugar a partir do romantismo. Então, o arcadismo ele tinha muita questão do nacionalismo também, né? Por ter essa visão iluminista, né, do Renascimento, né? Então, assim, o homem como centro, a razão. Então, ele tinha essa questão do nacionalismo também, ele defendia também. E aí isso vai para o romantismo. Quando a gente for estudar romantismo, a gente vai ver muito isso, que alguns poetas românticos eles tinham defendiam muito o nacionalismo, tá? O romantismo ele tem as fases, né? Então, algumas fases eles defendiam muito. Além de servir como traço de diferenciador da produção poética do Brasil, com relação às obras de metrópole. Dessa forma, ficam claras duas tendências desse período: a adoção das convenções neoclássicas europeias, como a personificação do amor no soneto de Cláudio Manuel da Costa, e a tímida inserção de traços brasileiros nas obras. Como eles né, tinham eles se baseavam muito na ideia, né, nos poemas da Europa, nos artistas, né, europeus, eles pegavam muito o que acontecia lá fora, então eles tinham essa ideia, né, essa ideia neoclássica, né, essa ideia simplista, né, que o arcadismo tem. Eles trouxeram, né, o arcadismo da Europa para cá, mas eles também eles começaram a colocar também um pouco das suas características nas obras, tá? Então eles misturavam, eles pegavam muitas ideias estrangeiras, né? Mas também colocavam um pouco das suas histórias e suas visões, tá? Então aqui, não será excessivo acrescentar que, enquanto a maioria dos poemas pastoris vem de pastores, né, que as pessoas simples, né, que viviam, né, no meio rural, desde a antiguidade, tem por cenário prados e ribeiras. No de Cláudio, há vultuosa proporção de montes e vales, mostrando que a imaginação não se apartava da terra natal, e nele a emoção poética possuía raízes autênticas. Então, assim, o Cláudio Manuel da Costa, ele tinha, né, ele era um poeta árcade, então ele colocava muita a visão do arcadismo. Porém, ele começou, né, que eu acabei de falar, os poetas começaram a colocar as visões deles também. Então, ele começou a colocar outras características dessas terras rurais, né? O crítico, essa parte aqui não é interessante. Assim, é com os árcades que nossa literatura começa a tomar contornos de um sistema literário, revelando a consciência nacional. Então, o arcadismo, né, ele veio com essa ideia iluminista, essa ideia neoclássica, essa ideia simplista,
o homem como razão, né? Então, aí começou a dar uma reviravolta. Então, no segundo vídeo, a gente vai estudar os autores, tá? Mais precisamente, Cláudio Manuel da Costa, que foi quem trouxe o arcadismo para o Brasil. Então, até daqui a pouco.